Fala, cavaleiros! Como vão vocês? Para quem esperou, chegou o dia dele. Não sabe de quem eu tô falando? Eu tô falando do borboletão que é mais conhecido como Oberon Vortigern, o famoso Rei das Fadas. Esse é mais um personagem que foi bastante pedido por um dos inscritos do canal. Então, bora lá falar sobre ele, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar a esclarecer algumas coisas sobre essa fada. Ué. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Sua presença é muito bem-vinda. Eu não vou ficar enrolando demais aqui, vamos direto para o assunto sem enrolação. Então, bora lá! Meus caros, chegou o dia do Vortigern. Então, para começar, vamos contar um pouco sobre a sua história. Sendo filho do grande dragão Albion, Vortigern foi convocado pelo planeta para o Lost Belt britânico para poder destruí-lo. No entanto, seu Centigraph foi parcialmente corrompido em Oberon, após sua chegada pelas fadas galesas. Pois enquanto o rei das fadas chamado de Oberon é um homem encantador, Vortigern é uma ameaça à humanidade. Ou seja, ele deseja a destruição tanto do Lost Belt britânico quanto da história regular. Tá, agora eu imagino que você pode estar meio confuso e deve estar se perguntando: como assim? Em uma hora ele é descrito como bom e outrora descrito como mal. Que viagem é essa, véi? É por isso que eu digo que Fate é capaz de bugar o cérebro dos maiores gênios, inclusive o meu, já que eu não sou nem um pouco próximo a um gênio. Vocês não têm noção do trabalho que eu tenho para ler e interpretar esse negócio, mas vamos lá. Bom, isso acontece, galerinha, porque embora Vortigern seja um único personagem, ele possui duas identidades. Isso aconteceu devido às maquinações feitas por Morgana na história regular adequada. Por causa disso, a origem do seu espírito acabou sendo sobreposta com Oberon, que é conhecido como o Rei das Fadas na história regular, pois mais tarde, sua história como Rei das Fadas foi fortemente influenciada pelo Rei das Fadas da peça de William Shakespeare, que é chamada com esse nome que está na tela aí. No entanto, a verdadeira identidade de Oberon é Vortigern, pois é assim que as fadas o conhecem, ou seja, ele é conhecido como Oberon apenas na história regular e como Vortigern na história das fadas, que essencialmente é a sua verdadeira história que foi manipulada por Morgana. Bom, como eu já disse, o Oberon da história regular é conhecido como um homem encantador e também como alguém muito habilidoso, com um grande poder. Nesta história, o seu Centigraph está alinhado à classe Ruler. Já a sua identidade verdadeira, Vortigern, como é conhecido na história das fadas, é completamente diferente do Oberon da história regular. Na verdade, Vortigern é considerado um dispositivo apocalíptico que amaldiçoa o mundo, aquele que é nascido da destruição falada na Grã-Bretanha das fadas, o famoso inseto do abismo que devolve tudo ao nada. Vortigern é a personificação física da vontade da Bretanha das fadas de se destruir, pois essa é uma terra que foi levantada sobre os pecados das fadas, portanto ela deve ser derrubada para não mais existir. Vortigern compartilha o mesmo nome do Vile King Vortigern, que levou à destruição da Grã-Bretanha, pois ele vendeu a Grã-Bretanha a diferentes raças na história regular. Então, as fadas que foram intimidadas com tal atitude, fugiram de casa como resultado, e se abrigaram na Floresta do Outono, que está localizada aos arredores do País das Fadas, ou País de Gales. Algumas fadas foram perseguidas simplesmente por existirem, fadas insetos sem nenhum poder, e pequenas fadas que não puderam entrar no círculo do País das Fadas. Inclusive, essas fadas imitam a sociedade humana, devido à sua baixa inteligência. No meio dessa floresta habitada por aqueles que não têm para onde ir, aqueles que acabam morrendo na escuridão, odiados e esquecidos, o Vortigern desta era. Aqui nasceu Oberon, e pelo que eu entendi, ele nasceu dos cadáveres das fadas que morreram na escuridão, nessa terrível floresta de Gales. Além disso, é contado que a primeira vez que Vortigern foi convocado pelo planeta foi há 1000 anos, quando ele liderou Mos em uma guerra contra o exército de Morgana. Na época, ele acabou sendo derrotado por Odd-Wosser. Além disso, também é contado que enquanto Cernunnos existir, Vortigern não poderá exibir todo o seu poder. Bom, no Lost Belt britânico a história é a seguinte: Vortigern acabou sendo convocado mais uma vez, curiosamente, no mesmo ano em que a profecia de Ancel ganhou força. Nesta singularidade, ele acabou sendo invocado como Oberon, mas devido às maquinações de Morgana na história humana regular, sua identidade foi misturada com o Oberon da peça de William Shakespeare. É contado que quando ele se manifestou na Floresta de Gales, Oberon era essencialmente um cadáver vivo, sendo incapaz de se mover, e até mesmo fechar seus olhos. As fadas de Gales
militares entenderam que ele era o seu rei, então elas enxameavam em torno de seu corpo, fazendo que ele ganhasse força para se mover. Após ter conseguido se estabilizar como um ser vivo, Oberon entendeu que sua função era destruir a Grã-Bretanha, embora ele não se importe muito com isso. Além disso, é relatado que por causa da existência de Cernunnos, Oberon não é capaz de atingir seu potencial máximo, pois nesta singularidade, Morgana não matou Cernunnos, ela apenas havia selado o Deus morto. Com isso, Oberon tinha uma prioridade principal, que era garantir a morte de Cernunnos. Para isso ele deveria quebrar o selo e mandar alguém capacitado para destruí-lo. No entanto, meus caros, estamos falando de Morgana, uma das mais poderosas personagens de Fate Grand Order. Nesse caso, Oberon não tinha meios para matar Morgana, então, ele teve que esperar a chegada de alguém que fosse capaz de desfazer o selo de Cernunnos, para então matá-lo. Além disso, Oberon mostra ser bastante inteligente, pois ele usou o conhecimento da história regular que possui, para obter informações da história do rei Arthur, o arqui-inimigo de Morgana. E então, com essas informações, ele planejava manipular a nova fada do paraíso, que viria a ser Artúria Avalon. Após deixar a floresta, é contado que Oberon acabou viajando por toda a Grã-Bretanha, coletando informações. No meio de toda essa viagem, ele convenceu as pessoas com mentiras, se passando como um servo da história regular. Ele fez contato com muitas fadas e humanos, e obteve apoio de líderes como Aurora e Murião, e ainda mais, distorcendo a profecia sobre o filho da profecia, ele conseguiu reunir fadas e humanos para formar um exército rebelde da Távola Redonda. Mas como ele não tem muita aptidão sobre estratégias militares, ele não poderia ser o líder, então ele colocou Percival como líder do exército da Távola Redonda. E logicamente Percival aceitou, pois ele queria salvar a sua irmã Melusine, que estava sob a servidão de Morgana. Pelo menos ele acreditava que isso era possível, então ele aceitou a proposta de Oberon. Se o objetivo de Oberon era encontrar o filho da profecia, ele acabou conseguindo em algum momento. Sim, Oberon descobriu que a nova fada do paraíso era Artúria, que nessa época residia em Tintagel. É contado que ele a contatou pela primeira vez, quando ela tinha 6 anos, e fez isso projetando sua voz por meio do cajado da seleção que é empunhado por Artúria. E se você pensa que ele se apresentou como Oberon, se enganou. Ele mentiu novamente, pois o rei das fadas alegou ser o mago Merlin. Então, enganando Artúria, ele decidiu ensinar magia para a fada do paraíso. Bom, para quem já deve conhecer essa história, deve saber que Oberon está sempre acompanhado de uma fada em forma de mariposa que é chamada de Blanca, sua conselheira e amiga, e que na verdade era apaixonada por Vortigern. E o que acontece no LB é que em um momento da história, essa tal de Blanca acaba morrendo, após absorver o veneno do musgo que estava fluindo em Vortigern, aquela maldição que eu disse para vocês que afeta as fadas. No LB é contado que quando o colapso finalmente começa nesta singularidade, em um certo momento em que Oberon e o grupo Calde estavam em um navio, Oberon percebe que Blanca havia morrido, e então, pegando ela com indiferença, ele arremessa para fora do navio. Um tempo depois, uma enorme criatura alada semelhante a um verme apareceu no norte da Grã-Bretanha, e ali começou a devorar a ilha. Oberon o chama de inseto conceitual, um buraco infinito que consumirá toda a Grã-Bretanha e até o planeta. Na verdade, essa criatura também é ele, embora não tenha certeza de qual é o seu corpo principal. Vendo essa situação, Hitsuka exige que Oberon revele seu nome verdadeiro. Então, atendendo o pedido de Hitsuka, ele revela sua forma. Dessa forma, não só sua aparência está diferente, mas também sua origem espiritual. E então ele conta que não poderia atingir seu potencial se Cernunnos continuasse existindo. Foi por essa razão que ele ajudou Artúria a completar sua peregrinação. Ele estava esperando por alguém que pudesse desfazer o selo de Cernunnos e então derrotá-lo. Portanto, seu nome agora é Oberon Vortigern, o inseto do abismo que veio para destruir as fadas e a humanidade. Resumindo de uma forma mais clara, ele manipulou a Artúria e manipulou a Cláudia, se fazendo de bonzinho, para que eles derrotassem os Cernunnos. Assim ele estaria livre para se expor. Isso mostra o quão inteligente e mentiroso esse cara é. Após isso, a Cláudia foi tragada pelo inseto do abismo, um buraco infinito. Mas Hitsuka não morreu, e Oberon acaba ficando surpreso ao encontrá-lo vivo, e acaba dizendo que isso só tornará sua morte mais dolorosa. Hitsuka então pergunta onde está a Mesh, e Oberon apenas responde que ela está ao lado deles, embora ela ainda não tenha forma, porque ainda está desacordada. Isso inclui todos os outros no navio. Então, Oberon aproveita e explica que tudo que for engolido por ele, continuará a cair por toda a eternidade. Esse lugar onde eles se encontram, é impossível de escapar, a menos que ele seja morto.
Oberon também explica que é impossível invocar um espírito heróico dentro do abismo, pois é um vazio nunca testemunhado pela história regular, ou seja, era uma situação completamente perdida para Hitsuka. Sendo os dois únicos acordados neste momento, Oberon deixa uma escolha para Hitsuka: lutar até a morte, ou dormir no imenso vazio. Hitsuka obviamente escolhe a primeira opção, lutar, pois ele acredita que uma chance de vitória está a caminho. Então, Hitsuka chama Arturia Caster, e brilhando como uma estrela distante, a fada Arturia chega em uma nova forma em resposta ao chamado de Hitsuka. Agora ela encontrou sua determinação e se tornou um espírito heróico. E embora Arturia ache correto a destruição da Bretanha das Fadas, ela reprova a destruição da história regular, a qual Oberon também deseja. Nesse momento, Mesh também acorda e recupera a sua forma. Vendo a situação, Oberon começa a perceber que é obra da presença de Arturia, e suspeita que por causa dela, todos irão acordar. Nesse momento, a fada do paraíso pede ajuda para Mesh, para que juntas possam destruir a fonte do inseto do abismo, antes que ele possa se propagar além da Bretanha das Fadas. Mas Oberon reage e luta contra elas. No meio da batalha, Hitsuka acaba adormecendo e encontra Oberon em seu sonho. Questionado por Hitsuka sobre seus verdadeiros sentimentos, Oberon acaba confirmando que despreza a história regular por ela rejeitar a fantasia como algo errado e sem sentido, pois ele acredita que a fantasia deveria ter o direito de continuar a existir, e por isso, ele procurou destruir a humanidade. No final desse diálogo, ele exorta Hitsuka para que este pudesse acordar. Então, a batalha acabou com Arturia e Mesh derrotando Oberon e o jogando para dentro do seu próprio abismo. E o mais interessante de tudo é que enquanto ele estava em queda para a eternidade, Oberon acha estranho ele estar tão calmo. Durante a sua queda, ele acabou enxergando o céu da história regular da humanidade, considerando esse céu como um tempo belo, mas ao mesmo tempo como algo repugnante, e então, ele se acaba no abismo de si mesmo. Esse é o curto resumo da sua história no Lost Belt, algo que foi bem interessante, diga-se de passagem. Indo para as habilidades do Senhor das Fadas, em termos de combate, Oberon afirma que não pode lutar, no entanto isso é mentira, ele é muito competente em combate. Oberon é descrito sendo capaz de usar vários projéteis que se decompõem em uma substância pegajosa parecida com uma lama. Ele também pode invocar borboletas e bombardear seus inimigos com uma poeira brilhante que sai delas. Além disso, Oberon pode convocar todos os tipos de insetos, incluindo coisas como besouros, vespas, centopeias gigantes e um bichinho do tamanho de um carro pequeno. Tá bom. Ele também é mostrado sendo capaz de conjurar uma foice, que aparentemente é feita de uma das patas de um inseto. Em combate, seu estilo de luta é muito ágil e agressivo. Não se engane com essa aparência de boa pessoa. Como se não bastasse isso, meus caros, esse borboletão é capaz de alterar memórias, como quando ele manipulou as memórias de Bargitz, para fazer ela pensar que Adonis ainda estava vivo, depois que ela mesma acidentalmente comeu Adonis. Cara, que bizarro isso, coisa de louco. Além disso, Arturia Avalon afirma que sua espada Excalibur é uma fonte de nutrição e ao mesmo tempo um perigoso veneno para Oberon, pois a luz da espada pode alimentar Oberon, mas os ferimentos causados pela sua lâmina irão prejudicá-lo. Ou seja, usar o NP da Excalibur pode não ser um ato inteligente, já que ele pode se alimentar da luz da espada. Bom, na peça de Shakespeare, ele tem alinhamento para a classe Ruler. No Lost Belt ele está na classe Pretender, que inclusive é uma classe bem recente. Como NPC, até mesmo as classes Archer, Ryder e Caster já foram observadas como sendo sua classe, algo que talvez pode ser algum tipo de habilidade da classe Pretender. Infelizmente não posso garantir nessa parte. Ficando claro para vocês, vamos para as habilidades de classe. Lembra que eu falei que era um recorde 5 habilidades da Arturia? Pois é, esse cara bateu o recorde dela, pois ele tem incríveis 7 fucking habilidades de classe. E vamos começar pela primeira delas. Ordem Anti-Humana Rank D. Essa é uma habilidade que põe fim em tudo aquilo que for criado pela humanidade, incluindo as leis que agem em prol da humanidade. Essa habilidade é aquela que normalmente é possuída pela classe besta. Em outras palavras, Oberon possui a mesma habilidade possuída por Calamidades. Mas ele não faz isso porque odeia a humanidade, ele apenas quer erradicar a humanidade devido ao seu instinto, que o dirige a fazer isso. Além disso, meus caros, Oberon é descrito como totalmente incompatível com o Mago Merlin, ao ponto de recusar todo tipo de apoio dele. Ele é tão desconectado de Merlin por diferenças em suas histórias, que como resultado, Merlin não é capaz de perceber Oberon mesmo usando sua clarividência. É contado que se uma pessoa estiver conversando com Oberon, e Merlin tentar espionar por meio de sua clarividência, o que Merlin irá ver é a pessoa conversando com si mesma, algo bem bizarro de se imaginar. Criação de território Rank E-.
Essa é a habilidade que permite Oberon criar sua própria oficina e base como um mago. No entanto, devido a ele ter sido um andarilho nas suas histórias, seu território acabou sendo perdido, fazendo que essa skill seja afetada. Por isso sua criação de território é a mais baixa possível, algo que ele tenta esconder e manter em segredo. Construção de item rank a mais. Oberon é um artesão de mais alto nível quando se trata de itens que enganam a mente, como o orvalho do campo tricolor, que conseguiu amaldiçoar até mesmo a rainha das fadas Titânia. Montaria rank A. Bom, todos aqui devem saber que as fadas das lendas da Bretanha são normalmente citadas montando insetos para viajarem. Oberon é mostrado montando uma mariposa falcão, que viaja numa velocidade de 130 km por hora. Rapaz, se ele tivesse participado de Fate Carnival, ele teria ganhado a corrida. Apesar disso, Oberon consegue voar usando suas próprias asas, embora não seja da mesma eficiência. Sonho de uma noite de verão rank X. Essa skill na verdade é uma maldição em Oberon. Como na história regular, suas palavras e ações foram rotuladas como mentiras. Não importa o que ele faça, o resultado será uma maldição, onde nada sobre ele é verdade, e nada do que ele diz é verdade. Isso está gravado nele. Divindade. Sendo consorte de Oberon, Titânia é uma fada que foi criada como composto de várias fadas e deusas como Mab, Diana e Titã, e com isso tem divindade. Mas como Oberon é puramente o rei das fadas, e não um ser composto, ele não adquiriu nenhuma divindade. No entanto, essa skill está presente nele, por alguma razão que eu confesso para vocês que eu não entendi. Se alguém entende o porquê disso, deixa aqui embaixo que vai ajudar bastante. Olhos de fada. Estes são olhos que todas as fadas possuem. É dito que esses olhos podem alterar mundos. Os olhos de fadas veem através de todas as mentiras e refletem a verdade para seu usuário. Oberon pode ver claramente as malícias, as deficiências e a natureza dos seres inteligentes. Habilidades pessoais. Essa habilidade, que eu não vou falar o nome, é quase idêntica ao carisma onírico do Mago Merlin. Em Oberon, essa skill aumenta a vontade de lutar ao escapar da realidade. Essa outra habilidade aumenta a autoestima, e também a produção mágica do alvo, apenas por um curto período de tempo. Então é necessário planejamento para usar essa skill para o seu nobre fantasma. Fim de um sonho rank X. Um sonho do fim dos tempos. Uma habilidade de aprimoramento aplicada a um único aliado. O servo afetado ganhará um aumento incomparável de força, mas no final do turno, perderá todos os seus efeitos e dormirá por toda a eternidade. Eu só não entendo por que eles colocam turno. Até hoje eu tento entender esse negócio. Além disso, é dito que aqueles que perderam seus sonhos, nunca terão o poder de acordar de volta à realidade novamente. E aqui termina as habilidades de classe e pessoais do nosso borboletão/dragão. Vamos para os fantasmas nobres. Fantasmas nobres. Bom, agora vamos para os fantasmas nobres do borboletão, e nesse ponto ele tem dois fantasmas nobres dependendo da sua forma. Na sua forma de Oberon, seu fantasma nobre é chamado com esse nome na tela, e ele tem o seguinte efeito: ao chamar pelo seu nome, as asas de Oberon se abrem e espalham escamas por toda a parte, o que transforma a força e o corpo do alvo em um corpo espiritual, tornando o alvo incapaz de interagir no mundo real. Uma magia maior, que basicamente é uma realidade marmorizada, igual ao UBW, pelo que parece ser. É dito que quem cair nessa armadilha torna-se invencível. No entanto, não servirá para nada, já que ele não poderá interagir com a realidade. Lilac Vortigern. Já o seu segundo fantasma nobre é ativado na sua forma de Oberon Vortigern, e ele é chamado de Lilac Vortigern. Esse fantasma nobre é a manifestação da verdadeira forma de Oberon, que no caso é Vortigern. Ao ativar esse NP, Oberon se transforma no dragão maligno Vortigern, que se trata de um inseto oco que está destinado a destruir a Bretanha. Nessa forma, sua boca e corpo são gigantescos, ao ponto de engolir o mundo inteiro e fazê-lo cair. Esse fantasma nobre é o caminho para o submundo, um local vazio que arremessa tudo ao nada. Um abismo sem fim onde a luz não existe. E o mais bizarro de tudo é que Oberon pode existir separadamente da sua forma dragão. No entanto, ele não sabe qual deles é o real e qual deles é a sombra. Além disso, como o corpo do inseto do abismo é infinito, tudo pode ser engolido. Não importa quão grande seja a existência, desde que Oberon não seja morto, poderá ser engolido. Quem entrar nesse abismo estará em um sonho de naufrágio, e enquanto dorme esse indivíduo não terá forma, exatamente como aconteceu com o grupo Caudia. Além
disso, por se tratar de um local vazio que jamais poderá ser observado pela história regular humana, não há registro algum de espíritos heróicos, portanto não é possível invocá-los. A única que foi capaz de se manifestar neste espaço foi Artúria, pois a sua mera presença é capaz de anular esse efeito. Meus caros, eu disse que a minha fadinha é braba. Ué. Mas não para por aí. Mesmo após Vortigern ser derrotado, quem estiver dentro desse lugar vai estar ferrado. Porque se Vortigern for morto, e a pessoa que o matou estiver dentro dele, não conseguirá sair, então, irá colapsar junto com o corpo de Vortigern, pois esse lugar é infinito. Na batalha final entre Arthur e Avalon, Mesh e o grupo Caldea, eles só escaparam graças a Melusine, que acertou o inseto do abismo com um raio de calor. Esse buraco é tão bizarro de descrever, que Sherlock Holmes o descreveu como pior do que um buraco negro, só para vocês terem uma ideia. E tem mais, isso foi tão preocupante para Caldea, que eles lançaram uma missão imediata ao LB britânico, pois de acordo com os dados preditivos de Sheba, se o Lost Belt sumisse após 24 horas, uma onda de destruição se espalharia por toda a Terra, pondo fim ao planeta e sua vida útil, pois a situação ficaria tão tensa, que o planeta seria incapaz de suportar sua própria atração gravitacional. Ele é considerado um beco sem saída para a humanidade, um mal para a humanidade que limpa a Terra. E tem mais, o mago Merlin acha isso tão bizarro, que ele chega a duvidar que o deus alienígena seja capaz de detê-lo. Vortigern é aquele que incorpora o conceito de buraco, portanto, ele existe em todos os lugares onde exista um buraco, mas mesmo assim, ele nunca se manifestará na história humana regular. Dando agora um ponto da minha visão, esse cara é mais roubado do que eu imaginava que ele era. E essas são as habilidades, história e fantasmas nobres do Oberon Vortigern, a calamidade da Grã-Bretanha. E assim termina o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha ficado digno do Rei das Fadas. Afinal, eu não quero ser engolido pelo inseto do abismo, mas nem pagando. Bom, Vortigern é sem dúvida uma fada muito poderosa. Por mais que ele tente negar o seu poder, isso não condiz com as suas habilidades e com o que ele é capaz de fazer, mostrando que ele é um grande mentiroso, exatamente como ele é descrito. Esse, sem dúvida, enganaria o Merlin fácil. Mais ou menos. Bom, espero que todos tenham entendido, e que eu tenha sido o mais claro possível, mas se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou estar respondendo, ou faça parte do nosso Discord, caso queira falar diretamente comigo. Nossa távola tá precisando de gente lá, então dá uma aparecida por lá que você vai ajudar bastante. De resto, eu agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos que usaram seus selos de comando para enviar esse vídeo para os amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu! E tamo junto!